Boa noite. Boa noite. Depois do fechamento do segundo banco americano em 3 dias, o presidente Joe Biden promete regras mais rígidas para evitar novas falências. O Conselho Nacional de Previdência Social reduz a taxa máxima de juros dos empréstimos consignados dos aposentados do INSS. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informa à PF que ele vai entregar ao TCU as joias que deveriam ter sido encaminhadas ao acervo da presidência. Um estudo explica por que algumas pessoas atraem mais os mosquitos do que outras. Motoristas recebem ajuda tecnológica para evitar o atropelamento de animais silvestres em Minas. E o festival The Town anuncia mais 4 atrações. O Jornal Nacional começa agora. O fechamento de 2 bancos em 3 dias nos Estados Unidos pôs o mercado financeiro internacional em alerta. O Signature Bank ocupava a posição 73 no ranking dos melhores bancos da revista Forbes e quebrou em pleno domingo. David foi hoje a uma agência. Ele não consegue acreditar no que aconteceu e queria sacar o dinheiro depositado. O temor era de um efeito cascata no sistema financeiro americano. É que o Signature foi o segundo banco a sofrer uma intervenção do governo em apenas 3 dias. Na sexta-feira, o Silicon Valley Bank, o SVB, conhecido como Banco das Startups, também foi fechado pelas autoridades dos Estados Unidos. Agora, os dois são administrados por uma instituição federal de seguros de depósitos. O SVB era a 16ª maior instituição financeira do país, com ativos estimados em mais de 200 bilhões de dólares. Mas foi muito afetado pela recente queda das ações de empresas de tecnologia e pelo grande investimento que havia feito em títulos do Tesouro americano. O aumento rápido das taxas de juros desde o ano passado fez com que o valor desses títulos despencasse. Na quarta-feira, o banco vendeu uma grande quantidade desses títulos, numa transação que resultou em prejuízo de quase 2 bilhões de dólares. No dia seguinte, os clientes, preocupados, começaram a fazer saques. Em apenas um dia, as retiradas chegaram a 42 bilhões de dólares. Na sexta, ficou claro que o SVB não teria dinheiro suficiente para pagar os clientes. E foi fechado pelos reguladores. Hoje, clientes do Silicon Valley Bank e do Signature começaram a sacar seus depósitos. Ontem, o governo federal assegurou que eles vão receber integralmente o que tinham nos 2 bancos e que o dinheiro não vai sair do bolso do contribuinte, mas de um seguro pago por instituições financeiras. O fundo, criado depois da crise financeira de 2008, tem 100 bilhões de dólares. Ainda não está claro se será suficiente para cobrir todos os saques. O Banco Central também lançou um programa de financiamento de 25 bilhões de dólares para ajudar bancos em crise. O principal índice da Bolsa de Valores americana fechou em leve baixa, mas o Nasdaq, índice das empresas de tecnologia, registrou alta. Os investidores acreditam que o Banco Central americano pode desacelerar a subida dos juros no país. A preocupação foi além das fronteiras americanas. A estimativa é que quase metade das startups do Reino Unido tenham negócios com o SVB. Lá, o HSBC, um dos maiores bancos do mundo, anunciou a compra da subsidiária britânica do Silicon Valley Bank pelo preço simbólico de 1 libra, o correspondente a pouco mais de R$ 6. Esta startup inglesa tinha 85% do capital aplicado no banco americano. O diretor comemorou, afirmando que a transação evitou um efeito cascata de falências no setor de tecnologia britânico. O comissário europeu para a economia, Paolo Gentiloni, tranquilizou o mercado, afirmando que os bancos da Europa são maiores do que os que quebraram nos Estados Unidos. Ele descartou o risco de contaminação das instituições financeiras europeias. O presidente americano fez um pronunciamento antes da abertura do mercado financeiro. A Casa Branca correu contra o relógio.
No discurso de menos de 5 minutos, Joe Biden tentou acalmar os ânimos. Os americanos podem ter confiança de que o sistema bancário está seguro. Os seus depósitos vão estar lá quando vocês precisarem dele, afirmou. O presidente prometeu uma investigação completa e a punição dos responsáveis. Os administradores dos bancos vão ser demitidos. No meu governo, ninguém está acima da lei. A Casa Branca passou o fim de semana em contato com bancos, agências reguladoras e com o Congresso. Agora, Joe Biden pressiona os parlamentares e os reguladores para endurecer as regras para os bancos e evitar um colapso do sistema financeiro. Em setembro de 2008, a bolha do mercado imobiliário estourou e engoliu o banco Lehman Brothers, com mais de 600 bilhões de dólares em ativos. Como um dominó, centenas de instituições financeiras caíram com ele. Foi a pior crise econômica desde a Grande Depressão de 1929. Em 2010, o Congresso americano aprovou uma lei para reformar o sistema financeiro, proteger os consumidores e evitar uma nova crise. Os bancos foram impedidos de se tornar grandes demais. Também foram proibidos de se envolver em atividades especulativas. E o Banco Central americano passou a fazer testes anuais para garantir que estivessem preparados para crises. Mas em 2018, o então presidente Donald Trump assinou uma lei que flexibilizou as regulações de bancos regionais com menos de 250 bilhões de dólares em ativos, como o Silicon Valley Bank. As instituições se livraram dos testes do Banco Central e da necessidade de manter dinheiro em reserva. O diretor executivo do SVB foi um dos principais apoiadores do projeto. Justificava que o banco dele tinha um perfil de baixo risco. O professor de finanças da Universidade de Boston, Mark Williams, explicou a crise atual. Em 2008, os bancos fizeram empréstimos ruins, sem capital suficiente. Agora, os bancos pegaram depósitos e colocaram em títulos com baixas taxas de juros. E quando os juros começaram a subir, os valores caíram e o valor real da companhia foi consumido. A corrida ao banco ocorreu porque os investidores estavam preocupados que, se não retirassem seu dinheiro, perderiam tudo. Foi uma perda de confiança. O professor de economia da Universidade de Chicago, Anil Kashyap, ressaltou outra diferença. Os dois bancos que quebraram agora, o SVB e o Signature Bank, são de tamanho médio. Agora surgem as perguntas difíceis. Qual é o limite para resgatar bancos? Precisamos de reformas na regulação do sistema financeiro? Ponderou. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a equipe econômica está monitorando a situação nos Estados Unidos e também as avaliações do Banco Central brasileiro e do setor financeiro nacional. Haddad disse que, pelas informações que se tem até agora, não há risco de uma crise sistêmica na economia global. O Conselho Nacional de Previdência Social reduziu a taxa máxima de juros dos empréstimos consignados para aposentados do INSS. O teto do desconto em folha dos contratos novos vai cair de 2,14% para 1,70%. 8 milhões de aposentados brasileiros já têm contrato de empréstimo consignado. As taxas de juros para esses contratos não mudam. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou hoje à Polícia Federal que ele vai entregar ao Tribunal de Contas da União as joias que recebeu do governo da Arábia Saudita até uma decisão final sobre o destino que esse presente deva ter. Bolsonaro admitiu que ficou com a caneta, o relógio, um anel, as abotoaduras e uma espécie de terço. O valor estimado desse presente chega a quase R$500 mil. A decisão do TCU em 2016 proibiu que ex-presidentes guardassem para si presentes recebidos de outros chefes de Estado. O material deveria ser encaminhado ao acervo da presidência, exceto os considerados personalíssimos ou de consumo pessoal, como comidas, bebidas, roupas e perfumes. Uma outra caixa de joias, avaliada esta em 16 milhões e meio de reais e que conteria supostamente presentes dos sauditas para a então primeira-dama Michele Bolsonaro, entrou ilegalmente no Brasil e foi apreendida pela Receita Federal, apesar de diversas tentativas do governo Bolsonaro de se apoderar delas antes da transição de governo.
A seguir, o anúncio de mais 4 atrações do festival The Town. A distribuição de doses da vacina contra a Mpox. E por que algumas pessoas são mais propensas a picadas de mosquito. O festival The Town anunciou mais 4 atrações. O DJ Alok vai se apresentar no festival no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Também foram confirmados os shows da banda de rock alternativo Garbage, do duo britânico Wet Leg e do cantor Ne-Yo. A venda do The Town Card, que dá direito a um ingresso para qualquer dia do festival, começa amanhã. O The Town será nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. Morreu aos 57 anos José Henrique Campos Pereira, o Caniço, baixista da banda Raimundos. Segundo o empresário da banda, Caniço foi levado às pressas para o hospital depois de ter desmaiado e caído em casa. Ele morava em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ainda não se sabe a causa da morte. O baixista participou da formação original dos Raimundos e emplacou sucessos como A Mais Pedida e Mulher de Fases. Era tudo que eu queria, estrela da sorte. O Ministério da Saúde começou a distribuir para estados e Distrito Federal 47 mil doses da vacina contra a Mpox. Nessa primeira fase, serão vacinados os grupos que podem desenvolver as formas graves da doença. Pessoas com HIV/AIDS, com uma condição que deixa o sistema imune menos capaz de combater infecções. Profissionais que trabalham em laboratórios com exposição ao vírus, quem teve contato direto com os fluidos e secreções corporais de casos suspeitos ou confirmados da doença. A vacina é indicada para indivíduos acima de 18 anos. São 2 doses com 1 mês de intervalo entre elas. O Brasil já registrou 10.800 casos da Mpox. 15 pessoas morreram. O estado do Espírito Santo está enfrentando uma epidemia de dengue. Se uma tampinha de garrafa pode ser foco de mosquito, imagina esse monte de lixo. Ainda mais com as condições do tempo nesta época do ano. Vitória costuma chover bastante, né? E logo em seguida dá esse sol que ninguém aguenta e nisso vai acumulando água e dengue tá aí, né? Tá aumentando os casos, ninguém tá se preocupando com isso e é de se preocupar. A Prefeitura de Vitória está fazendo mutirões de limpeza nas ruas e intensificou as visitas às casas. Nem sempre encontra portas abertas. Muita gente não reconhece, né? Não deixa nem entrar no quintal, né? Ou na casa, no apartamento. Exatamente nas residências onde mais se encontram os focos. Alguns criadouros estão sempre na mira dos agentes. O ralo, o prato de vaso de planta, o tonel, a caixa d'água entreaberta e o lixo. São esses 5 principais criadouros onde o Exército se estabelece. Então, eles estão no domicílio das pessoas. O pratinho de planta, mesmo seco, pode ser perigoso. O ideal é, se for retirado, colocar em um local coberto, que não cai água da chuva, porque mesmo sequinho aqui o recipiente, os ovinhos podem sobreviver aqui mais de 1 ano. O governo do estado afirma que o Espírito Santo está enfrentando uma epidemia de dengue. A cada semana aumenta o número de novos casos. Estamos na panturrilha, dor de cabeça, fraqueza. A orientação da Secretaria de Saúde é que o paciente não demore a procurar ajuda. O menor sintoma, como febre, dor no corpo, dor ao redor dos olhos, uma dor abdominal, começaram a hidratação, tomar líquido em casa e já procurar um serviço de saúde para que a equipe possa confirmar ou descartar e fazer o monitoramento adequado desse paciente. Existem pessoas que são sempre as primeiras aos mosquitos, o que só comprova o que a gente sente no ar. Eles preferem o calor, se multiplicam no verão e voam atrás de alvos. A gente sentou ali durante 3 minutos e aí começaram a aparecer alguns mosquitos, tá coçando, e começaram a picar, né? Eu não senti nada. É que a fêmea que pica para alimentar os ovos escolhe as vítimas. Sempre tem mosquito, eu tô sempre picado.
Eu já não. É bem difícil, assim. É coisa de pele. Um estudo do Laboratório de Neurogenética e Comportamento da Rockefeller University nos Estados Unidos descobriu o que atrai o Aedes aegypti, vetor de doenças. Todos nós temos uma secreção na nossa pele de diversas substâncias. E aquelas pessoas que são sempre mais atrativas para o mosquito, elas produzem um nível de ácidos carboxílicos mais alto do que aquelas pessoas que não são tão atrativas ou que mesmo não atraem os mosquitos. Como que esse mosquitinho percebe quem tem mais ácido carboxílico? Então, na antena do mosquito, ele tem algumas moléculas que são capazes de reconhecer, de sentir os odores, são receptores. Eles entendem que existe uma pessoa ali perto. Isso também pode acontecer, por exemplo, com a secreção de gás carbônico durante a respiração. E esses mosquitos, então, eles se orientam e eles preferem essas pessoas que estão secretando ácido carboxílico e respirando ali naquela região. O estudo americano feito no olfatômetro, uma caixa plástica onde os mosquitos são soltos, confirmou ao longo de meses a preferência pelos mesmos candidatos. Quando você está perto dela, você não precisa nem se proteger muito. Eu fico mais tranquilo, que geralmente eu fico mais sossegado, vai em cima dela primeiro, né, os mosquitos. Atrair insetos é então uma característica, possivelmente genética, que vai acompanhar a pessoa durante toda a vida. Os estudos feitos ao longo de meses mostraram que voluntários preferidos ou preteridos continuaram assim, não importa que roupa usassem, o que comessem ou bebessem. Então, ser imã de mosquito é quase uma sina, difícil de mudar. Pesquisas como essa podem evitar, por exemplo, a disseminação de dengue, chikungunhas. Exatamente, né? Sempre tem no fundo, né, no final, na ponta dessa pesquisa, sempre tem uma esperança de que seja uma informação importante justamente para evitar a transmissão dessas doenças. E até lá, os mais atraentes que lutem. Eu preferia ser a menos, porque hoje é complicado essa hora, então... O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje da Assembleia dos Povos Indígenas na terra Raposa Serra do Sol, em Roraima. Ele defendeu a demarcação de todas as terras indígenas que estejam com processos concluídos, antes que invasores falsifiquem documentos e se apoderem das terras. O presidente prometeu mais crédito para a produção de alimentos pelos indígenas e melhorias no atendimento de saúde nas comunidades. A seguir, a tempestade que deixou mortos e desabrigados em Manaus. A redução das queimadas na Amazônia em janeiro e fevereiro. As iniciativas para diminuir o número de atropelamentos de animais nas estradas. Oito pessoas morreram num deslizamento de terra em Manaus. Ainda durante a noite de domingo, os bombeiros localizaram os corpos de Jucicleia Barbosa de Lima, de 31 anos, e da filha Heloísa, de 7 anos. Mãe e filha morreram abraçadas. Durante a madrugada, foram encontrados os corpos de Cleberson Nunes Barbosa, de 34 anos, que morreu ao lado do filho, Caleb, também de 7 anos. Meu irmão que achou meu filho e meu marido. Ele morreu na hora, com a pancada do pau que deu em cima da cabeça dele. E ele em cima do meu filho, que ele tentou proteger meu filho. As outras 4 vítimas, 2 adultos e 2 crianças, eram venezuelanas. A Acnu, que é a agência da ONU para migrantes e refugiados, já está também conosco, está providenciando documentação, alguns perderam. Vamos providenciar para que essas pessoas tenham um enterro digno. As buscas encerraram hoje à tarde. Eles não tinham mais reclamado por parentes, né, desaparecidos, mas para tirar a dúvida nós fizemos a varredura com a máquina até onde existia a última casa da comunidade. E aí não foi encontrado mais nenhuma pessoa, nenhuma vítima. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as 8 vítimas moravam em 3 casas que ficavam aqui, bem perto do barranco. E como há risco de novos deslizamentos, todas as casas dessa área estão condenadas e sendo destruídas. Agora, cerca de 100 famílias estão desabrigadas. Elas foram encaminhadas para esta escola. Agora eu vou levando a vida como Deus pode, né, fazer, né?
Da minha parte, eu não tenho condições mais, acabou com tudo, né? Acabou tudo. Ainda dou graças a Deus que eu ainda estou viva, né? A chuva voltou a causar transtornos em São Paulo hoje à tarde. Foram mais de 50 pontos de alagamento, a ponto de fazer com que alguns carros boiassem. O trânsito travou em congestionamentos que somaram mais de 1.000 quilômetros de extensão. A gente vê agora como fica a previsão do tempo para todo o país. Eliana Marques, boa noite. Boa noite, Ana Luísa, Bonner, e também para você. Só nesse ano, em Manaus, choveu mais de 1.000 milímetros até ontem, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Foi quase a metade da média do ano todo em pouco mais de 2 meses. Esse excesso de chuva encharca o solo e aí ele pode deslizar. O Serviço Geológico do Brasil sabe que existem pelo menos 1.600 áreas de risco alto ou muito alto na cidade. E segundo o geólogo Gilmar Honorato, cerca de 73 mil pessoas vivem nesses locais. Ele disse que os dados são do último levantamento, feito em 2019, e que de lá para cá outras ocupações podem ter ocorrido. A partir de amanhã, a chuva diminui em Manaus, mas ainda há risco de pancadas fortes. Já em Belém, São Luís, Teresina e Fortaleza, a previsão é de tempestades com grandes volumes de chuva, que podem chegar aos 60 milímetros. Temporais também estão previstos para o oeste do Rio Grande do Norte e da Paraíba, todo o estado do Ceará, do Piauí e do Maranhão, a metade leste do Pará e de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, centro-oeste de Goiás e Tocantins. Palmas, Goiânia e Campo Grande estão no caminho dos temporais, com 30 milímetros de chuva a cada uma. No sul de Minas e de São Paulo, no leste do Paraná e no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, os meteorologistas também não descartam morte isolada. O sol predomina no leste do Rio Grande do Sul, do norte de Minas ao sul da Bahia e no extremo norte do Brasil, inclusive em Boa Vista e em Porto Alegre, com máximas de 34 e de 33 graus. Agora, o que deve acontecer nessa semana, a última do verão? A chuvarada vai ser intensa nessas partes em rosa: Piauí, Maranhão, Pará, Mato Grosso, Tocantins. Em São Paulo, que hoje teve o 6º dia seguido de transtornos por causa dos temporais, a gente viu há pouco, deve chover menos nos próximos dias. Amanhã ainda tem possibilidade de pancadas de chuva pontualmente fortes, mas de quarta-feira até domingo a tendência é de chuva mais fraca e continua abafado. No Rio de Janeiro tem chance de chover menos ainda e as temperaturas vão variar de 30 a 32 graus. Uma boa noite. Ana Luísa e Bonner. Boa noite para você, Eliana. Até amanhã. O Brasil perdeu 536 mil hectares para o fogo no primeiro bimestre, 28% a menos do que no mesmo período do ano passado. A Amazônia concentrou 90% da área queimada este ano. Os atropelamentos estão entre as principais causas de mortes de animais silvestres no Brasil. O tamanduá-bandeira caminha no meio da rodovia. Ele não quer ir pro mato. Ele vai se acidentar. Vai. O animal saiu ileso, mas o tamanduá-mirim, a capivara e a sucuri não tiveram a mesma sorte. Cenas que se tornaram comuns na BR-262, rodovia que leva ao Pantanal de Mato Grosso do Sul. Essa onça-pintada também perdeu a vida. Segundo o Instituto Homem Pantaneiro, 17 onças pintadas já morreram vítimas de atropelamento de 2016 até fevereiro deste ano. O tempo que esses animais demoram para criar um filhote, até esse filhote chegar a uma idade de conseguir andar sem a mãe e, consequentemente, continuar perpetuando essa população, isso afeta diretamente a população de onças aqui no local. E o que a gente não quer é ver esse risco dentro do status de ameaça aumentando. O tamanduá-bandeira, ameaçado de extinção, também corre perigo nas estradas. A cada 100 quilômetros, 40 deles são mortos. Muitos são monitorados com colares de rastreamento. A gente hoje conhece os lugares mais perigosos para os atropelamentos de tamanduá, mas de outros animais.
E ali a gente tem uma diversidade de medidas que podem ser aplicadas e tornar as estradas mais seguras para todos. Em muitas regiões, o cenário é de vegetação nativa às margens da rodovia, um ambiente natural para os animais. Segundo os pesquisadores, como estamos em um período de chuva acima da média, muitos bichos saem das áreas alagadas e chegam às estradas em busca de comida, o que aumenta o risco de atropelamentos. Nós estamos cruzando o ambiente natural e o que a gente tem que entender é que a gente tem que pagar o preço. Então nós geramos um impacto e de alguma forma, com pesquisa, com investimento, com medidas, a gente tem que tentar mitigar isso. A polícia intensifica as ações de orientação nas rodovias, já que o risco existe para a fauna e para os motoristas também. Alguns motoristas também já perderam a vida, né? Principalmente quando envolve grandes felinos, animais, grandes mamíferos, que daí as perdas são maiores. Tem que tomar muito cuidado, tem que dirigir com responsabilidade, né? Em Minas Gerais, algumas iniciativas têm ajudado a prevenir esses acidentes. As passagens subterrâneas ou por cima da pista que liga Brumadinho a Belo Horizonte são um caminho mais seguro para muitos animais. Os macacos atravessam a estrada com tranquilidade, longe dos carros. Por baixo, seguem filhotes de jaguatirica, a paca, gatos do mato, o esquilo, coatis. Nos últimos 2 anos, foram feitos mais de 8.000 registros de passagens de animais pelas estruturas construídas num trecho cercado de 60 quilômetros. A proteção da fauna é uma das medidas que a Vale teve que adotar como reparação pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério em 2019. A gente tem que garantir a oportunidade, a possibilidade que eles continuem se movimentando e desenvolvendo, né, executando aí as atividades naturais e normais que eles necessitam para sobreviver. As ações para preservar os animais que atravessam as rodovias ainda são insuficientes no Brasil. Diante dos atropelamentos diários de milhares de bichos, o Ministério Público de Minas Gerais, estado com a maior malha rodoviária do país, negocia com o poder público e concessionárias de estradas mais medidas para a proteção da fauna. Através do diálogo, chegaram a um consenso, né, mediante a implementação de medidas mitigadoras e compensatórias a respeito desse dano à biodiversidade. Caso isso não seja possível, né, infelizmente o Ministério Público vai ter que recorrer ao Judiciário mediante a proposição das ações civis públicas. Na MG 050, no centro-oeste de Minas, o motorista pode ligar para um serviço 0800. A concessionária da rodovia faz o resgate. O animal é levado para uma fazenda e recebe tratamento. A tecnologia também pode ajudar a levar mais proteção às rodovias. Já é possível ter na palma da mão um mapeamento de mais de 40.000 quilômetros de estradas em 13 estados do Brasil. Este alvo aqui, neste aplicativo, indica os trechos com maior risco de atropelamento de animais. Se a área é perigosa para animais silvestres ou domésticos, o alerta é enviado para o motorista. A tecnologia foi desenvolvida por uma startup dentro da Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas. O esforço da empresa agora é mapear todas as rodovias pavimentadas no país. Nós conseguimos entender padrões que levam a esses atropelamentos e por isso a gente consegue prever essas áreas. E nós utilizamos inteligência artificial para isso. O Bernardo e a Cláudia já levam a tecnologia junto com a bagagem quando viajam. É um ganho duplo, né, tanto para os animais quanto para o ser humano que está com uma ferramenta a mais para evitar acidente, né, na rodovia. A seguir, os desafios a mais do empreendedor negro no Brasil. O aniversário do pontificado de Francisco. Entre todos os brasileiros que decidem criar algum negócio próprio, os resultados são desiguais entre os empreendedores que são negros e os que são brancos. E os negros são maioria. Valorizar a cultura negra é a base do trabalho do Dan, designer gráfico, dono de uma microempresa.
Ele conhece bem a desigualdade de renda que existe entre empreendedores negros e brancos. Se a gente parte de uma situação que tem mais dificuldade para alcançar determinados pontos, a nossa caminhada vai ser muito maior e vai encontrar muito mais barreiras. A diferença é grande. Os negros ganham em média 32% menos do que os brancos, segundo um estudo do Sebrae com base nos dados do IBGE. O Dan faz parte de uma maioria. 52% dos donos de pequenos negócios no país se declaram negros ou negras, de acordo com a análise. Esses empreendedores também trabalham mais sozinhos e são donos de empresas menores. As explicações para a desigualdade de rendimentos entre empresários brancos e negros passam pelas diferenças sociais brasileiras. Os homens negros, por exemplo, são os que têm a menor escolaridade. Apenas 11% concluíram o ensino superior. Já as mulheres brancas são as que têm mais estudo. 40% fizeram faculdade. Escolaridade e renda caminham juntas. E para as mulheres negras, a situação é ainda mais difícil. Elas ganham, em média, 31% menos que as empreendedoras brancas. A Antônia abriu o salão dela em Brasília no sufoco. Tinha perdido o emprego e sentiu dificuldade para conseguir o crédito. Parece que você tem que provar o tempo todo que você é capaz, que você consegue e que você pode sim empreender e conseguir créditos e aumentar o seu patrimônio e aumentar a sua empresa. O presidente do Sebrae diz que é preciso pensar em políticas específicas para os negros. Sobretudo, onde a gente busca no empreendedorismo que ele gere mais emprego, que ele melhora a sua produtividade e a gente leva ainda o aspecto da sustentabilidade para eles. O Dan tem o olhar do empreendedor. É questão de você ter a consciência da pessoa física de priorizar o consumo de produtos, de marcas, de pessoas negras. Por quê? Você não está só comprando um produto, você está investindo no combate ao racismo e à desigualdade social. Na Bahia, alguns projetos têm ajudado especificamente empreendedores negros. How are you feeling? O inglês fluente é resultado das aulas que Pedro frequentou em um projeto social tocado pela própria comunidade na periferia de Salvador. Aqui ele também aprendeu noções de finanças e empreendedorismo. Me sinto mais confiante pelo conhecimento que eu já tenho, que é grande. Eu me sinto preparado. Pedro está entre as quase 1.000 pessoas que passaram pelo projeto Investidores da Esperança. Os empreendedores da favela, eles empreendem para sobreviver. Então é tudo debaixo de um jeitinho, de algo meio que amador. O que nós estamos desenvolvendo como educação empreendedora é construir um raciocínio de longo prazo e que é possível empreender e, através do empreendedorismo, ter mudança de vida. São iniciativas como essa, muitas vezes nascidas em comunidades e por necessidade, que ajudam a fortalecer o empreendedorismo negro e garantir negócios mais lucrativos. É uma maneira de tentar mudar um cenário de desigualdade racial, oferecendo oportunidades e, principalmente, promovendo qualificação. É o que faz o Acelere IAO, financiado pela iniciativa privada e que já ajudou mais de 300 pessoas com cursos em diversas áreas. Foi o apoio de que Vanessa precisava para incrementar o negócio de geladinhos e bebidas gourmet. A gente está montando a nossa base de marketplace e trabalhando no sentido de expandir o nosso negócio para microfranquias. Tirou a gente dentro da caixinha de modelo imposto que a gente tinha concebido como empreendedorismo e trouxe a gente uma outra possibilidade, tanto como empreendedor quanto como pessoa. Especialistas acreditam que esse investimento gera uma cadeia de benefícios. A gente diminui a criminalidade, a gente diminui a vulnerabilidade infantil, a gente diminui a quantidade de pessoas em situação de rua, porque se a gente traz um conforto econômico para quem dá direcionamento às famílias, a gente impacta toda a sociedade. O Afroestima Salvador, da Prefeitura, abriu as portas para Márcia. Hoje, as tiaras e turbantes que produz são a principal fonte de renda da família. Através dos cursos, eu consegui ter noções, principalmente da parte financeira, que era o que mais me fazia falta, né? De fazer a parte da organização, poder reinvestir o dinheiro nos produtos, em tecidos, né? Produtos de qualidade.
toda a cidade se movimenta. Então a cultura e o turismo têm um potencial de impacto econômico muito grande e o poder público tem um papel de reparação essencial nesse processo. Neste 13 de março, o Papa Francisco completou 10 anos na liderança da Igreja Católica. Um aniversário simples como ele, como esses 10 anos de pontificado. Hoje, Francisco rezou missa na Capela Santa Marta, onde vive desde que se tornou Papa, sem a suntuosidade do Palácio Apostólico, porque prefere viver em comunidade, preservar a sua saúde psicológica. A sua saúde física passou por duras provas, mas está bem. E o joelho que o forçou à cadeira de rodas melhorou bastante. Aos 86 anos, o Papa argentino lembrou assim daquele dia que mudou a sua vida. Na primeira votação da tarde, quando comecei a receber muitos votos, o cardeal Cláudio Umes, que estava ao meu lado, me disse: "Não tenha medo, é assim que o Espírito Santo funciona." Na segunda votação, quando fui eleito, ele se levantou, me abraçou e disse: "Não se esqueça dos pobres." Eu senti uma paz e uma tranquilidade muito grandes, aquela inconsciência saudável que Deus te dá nos momentos difíceis. Essa sana inconsciência que Deus dá nos momentos difíceis, não? Francisco já cumpriu boa parte da reforma a que se propôs, enxugou a Cúria Romana e modernizou as finanças da Igreja. O primeiro Papa latino-americano criou 111 cardeais, visitou 60 países, percorreu mais de 400 mil quilômetros, fez cerca de 900 novos santos, entre eles 3 papas, João XXIII, João Paulo II e Paulo VI. O pontífice valorizou a periferia e aumentou a representação de outras partes do mundo no colégio cardinalício, que era essencialmente europeu. Não foram nada fáceis esses 10 anos, se pensarmos que desde aquela famosa frase de Francisco, "Quem sou eu para julgar?", referindo-se aos gays, ele tenta aumentar a tolerância da Igreja e a misericórdia, desafiando a ala mais conservadora que mais de uma vez pediu a sua renúncia. A biógrafa Elisabetta Piquet considera extraordinários esses 10 anos. Acho que muitas pessoas que estavam longe da igreja voltaram porque este homem fala de uma maneira muito simples a todos. Voltou à ideia de uma igreja que inclua todos, os divorciados, os recasados, os homossexuais e os trans. Depois de Travessia, tem BBB. Em seguida, Tela Quente e Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.